Ô Paulo, você comentou que muitos prédios, principalmente essas edificações que são mais antigas, não funciona da maneira correta. Sim. Não pode ficar assim. Existe uma fiscalização mais rigorosa que fala, olha, não pode ser assim, todo mundo corre risco aqui. Como é que funciona nesse caso? Então, uma boa pergunta é essa. O que acontece hoje? Pelo fato de, infelizmente, estar acontecendo muitos acidentes e tendo muitos processos, para o público que estão assistindo hoje, para vocês terem ideia de como está tendo a necessidade, a obrigatoriedade de todos os órgãos estarem com a VCB, os órgãos públicos hoje têm uma determinação dos órgãos competentes que todos os órgãos têm que ter o AVCB. Então, todas as escolas, todas as delegacias, todos os próprios quartéis do Corpo de Bombeiros, todas as escolas municipais, estaduais, federais, órgãos públicos, municipal, estadual e federal, hoje tem que ter o AVCB. Consequentemente, as empresas mais ainda. Por quê? Porque se acontecer algum acidente e não tiver esses documentos, por exemplo, a empresa não consegue o alvará de funcionamento sem o AVCB. Por quê? As prefeituras, elas não vão se responsabilizar em entregar um alvará de funcionamento sem as devidas segurança necessária, sem que as pessoas que estejam trabalhando ou atuando naquela edificação tenham um mínimo de segurança. Então está tendo mais informação através dos órgãos competentes e o próprio Corpo de Bombeiros hoje, ele é obrigado a fiscalizar quando há uma denúncia. E eu, por ter aposentado em 2015 para 2016, trabalhei no 193 do Corpo de Bombeiros e lá nós recebíamos muita denúncia. E o Corpo de Bombeiros não pode se omitir a não fiscalizar. E o bombeiro hoje, ele vai na edificação, ele encontra irregularidades, ele notifica oficialmente o órgão, dá um prazo de 30 dias para começar ou já iniciar o processo de adequação. Se a empresa, o bombeiro volta, se ele não se adequar, o bombeiro fecha a edificação. Fecha, se for um estabelecimento comercial, interdita. Então, as consequências... Tem a multa primeiro. Multa e depois o fechamento. E condomínios? Condomínio, multa. Primeiro notifica, depois multa. Já tive clientes lá no Guarujá que recebeu a multa de R$10 mil. Pode ser mais altos os valores? Pode ser, pode depende. Chegar, você tem ideia mais ou menos? Olha, essa experiência que eu tive de uma edificação no Guarujá foi que eles receberam R$10 mil de multa. Condomínio residencial. Eu já recebi diversas notificações e as empresas, como estão morrendo de medo, eles vão lá e se regularizam. Então eu tenho uns 3, 4 processos em andamento, onde o bombeiro foi na edificação através de denúncia anônima, e o bombeiro foi lá e notificou. Então as pessoas, no caso dos empresários, acabaram achando a Irmãos de Preto, né, através dos meios de comunicação, e eu estou prestando assessoria para deixar em condições com a VCB. Todo cidadão, condômino, né, os próprios condôminos, podem ser fiscalizadores também. Se vocês sabem que tem algo de errado ou que falta alguma coisa, você pode brigar pelos seus direitos também. Afinal de contas, é a sua família, quando a gente fala de condomínio, é a sua família que está lá, é o seu bem maior. E se tem algo de errado, tem que notificar, tem que denunciar, né? Principalmente nesse caso, né, Paulo? Sim, olha, quando eu dou o curso de brigada de incêndio, além de eu instruir, de eu ensinar os procedimentos básicos de prevenção contra incêndio e primeiros socorros, eu mesmo oriento eles fiscalizar o próprio prédio. Se é um condomínio residencial, eles verificarem se os extintores estão na validade, se as mangueiras estão em condições, se os equipamentos estão... Por exemplo, uma coisa que acontece muito em condomínio, os próprios moradores, por eles não terem a responsabilidade de fiscalizar, acaba tendo que o esguicho roubado, o esguicho cortado, as pontas das mangueiras cortadas. Eu fui num condomínio em Guarulhos de 6 torres de 30 andares, fui fazer minha vistoria, nunca ninguém havia feito o que eu fiz. Eu percorri todos os andares, saguão por saguão, para ver os hidrantes, e todas as mangueiras, deu mais de 60 mangueiras com os bicos cortados. Todos os andares? Havia no prédio, não tinha câmera, havia uma pessoa que estava cortando para vender no ferro velho. Consequentemente, deu um prejuízo para o condomínio de R$300 mil.
Para tirar aquela isso, e bico, a vendendo boca, ferro né? velho. Vendendo ferro velho. Então eu oriento, ser fiscal, sabe? Fiscalizar para poder manter o AVCB em condições. Porque o documento, ele é válido, mas se o equipamento não funcionar, com certeza vai ter problemas civil e criminal.